Oi, bom dia, gente. Mais uma sessão aí do Cálculo 1, né? 17 de abril, hoje no segundo horário, às 9h20. Vamos discutir então os exercícios da seção 4 da lista 1, que é a que fala de taxa de variação, né? Tem uma tela aberta aí, o pessoal está votando no Mentimeter, né? Pedindo os exercícios. Tá? Por enquanto, os mais pedidos são o 8, o 10 e o 11. A gente trabalha neles já. E se sobrar um tempinho, a gente discute os outros também, tá bom? Tem lá um pouco de voto, o resto do pessoal também pode votar. Eu vou tentar reabrir por mais 30 segundos a votação, de modo que vocês possam opinar também, tá? Um minuto, vai. Se alguém mais quiser emitir opinião, aproveita. Eu tô aqui longe de vocês longe de mim, mas espero que todos estejam bem. Se alguém quiser falar alguma coisa, como é que está se sentindo aí nesse período todo, podemos aproveitar enquanto a votação termina para externar um pouquinho o sentimento a respeito desse confinamento todo. Como é que vocês estão? Se tem alguma dificuldade, alguma coisa que a gente possa trabalhar junto para tentar melhorar, né? E pessoalmente também, como é que vocês estão se sentindo? A timidez é maior do que a vontade de falar ou não tem nada para falar mesmo? Não sei, né? Bom, estamos terminando aqui a votação. Acho que está tudo bem. Eu acho é sempre aquela coisa, uma sensação de incerteza o tempo todo que a gente tem, né? Você tem razão. É muito estranho não ver pessoas, é uma coisa esquisita. De fato, a gente tem que repensar muito do que é o mundo e como a gente quer ver o mundo depois que isso passar, né? Infelizmente, a gente precisou perder muita gente para poder ter esse momento de reflexão, né? A Luciana conseguiu fazer o exercício 6. Isso é uma das boas notícias que a gente tem na vida, né? É aquele exercício que a gente discutiu ontem, o 4.6, é o que não chegamos a fazê-lo, né? Mas discutimos rapidamente a estratégia para a resolução do exercício do montinho de areia, né? E esse erro na hora de derivar o h ao cubo, sim, é comum, né? Ele depende do t, né? Então fica 3h ao quadrado vezes a galinha de t. O h é a altura do cone. E a Aline, é isso mesmo, né? A situação é essa. A gente está passando por maus bocados, mas espero que a lição depois disso seja positiva, né? Bom, é importante externar essas coisas, pôr para fora o que a gente sente faz muito bem de vez em quando, né? Você está perguntando se é difícil para mim dar aula na tela? Olha, eu vou te falar que a gente faz aqui os encontros com 1h40, né? Mais ou menos como aula regular. E difícil não é, mas a gente precisa ficar atento a muita coisa ao mesmo tempo. Então olhar a tela que eu estou projetando, ver se tem conversa no chat, ver se tem mudança na pesquisa que eu estou fazendo online, abrir a tela para fazer o gráfico, voltar para a lousa, alternar tudo isso no que vocês estão vendo e no que está indo para a gravação. Então tenho que pilotar 3 coisas ao mesmo tempo e de fato eu saio mais desgastado disso do que se eu tivesse dado 3 aulas seguidas com giz, lousa e conversa, né? É uma forma diferente de trabalhar. Eu estou tentando fazer o melhor que eu consigo. Espero que seja efetivo para vocês, né? Pelo que vocês dizem, está funcionando, né? Espero que sim. Que bom. Vamos. Obrigado pela preocupação, Aline. É nessa hora que a gente precisa se apoiar nos outros mesmo. Obrigado. Legal, legal. Vocês preferem assim ou presencial? Deixa eu perguntar, né? Presencial é melhor, né? Eu também acho, sempre. Legal. Vai chover presencial aqui, nossa, que bom. Caramba.
Não é o ideal o que a gente está fazendo aqui, é o que dá para fazer e eu estou tentando fazer da melhor forma possível, né? O João prefere online. Tá bom. É uma voz dissonante na multidão, mas isso é importante também, né? Dessas divergências saudáveis que a gente cresce. Legal. Depois, João, agora a gente não vai ter tempo, mas eu até gostaria de conversar com você para entender os motivos do porquê você prefere assim. Mas isso a gente deixa para um outro momento, é uma coisa individual, né? E aí eu gostaria mesmo de entender. Mas vamos focar aqui nos exercícios. Depois que a gente terminar aqui e encerrar a gravação, a gente pode até ficar no chat conversando um pouco sobre isso, tá? Vamos tentar então abordar o exercício 11 da lista 4. Acho que era isso, né? Alguém tinha perguntado alguma coisa antes? O João tinha falado em particular dos exercícios da seção 5 e 6. A gente pode tratar deles logo mais, tá? Vamos tentar fazer esses 3 primeiro, da lista 4, e depois a gente pode passar para 6, que é um apanhado geral de coisas aí, né? Então vamos lá, vamos tentar passar para a lousa e eu pegar o enunciado aqui. Então, para vocês, eu vou abrir a nossa telinha. E para o pessoal no vídeo também. Todo mundo vendo a lousa, né? Perfeito. Então vamos lá. Eu vou precisar dar uma lida no enunciado do 4.11. É um exercício do filtro, né? Um filtro que tem um formato de cone. E você quer saber taxas de variação entre coisas que entram e saem do cone, né? Então eu vou ler o enunciado. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Vamos ver. Arriscar ao vivo, né? Entre aspas. Ao vivo não é, mas eu vou tentar ver se eu consigo tirar um print do enunciado e colocar na lousa, né? Isso vai ser bacana. Vamos lá. Ok, eu vou salvar como uma imagem. Temporário, tá bom. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui na tela para vocês. TMP Screenshot. Pronto, deu. Então temos o enunciado, vocês estão vendo ele aí também? Então, né? Desculpa, demora um pouquinho, mas pelo menos a gente consegue ver o enunciado, eu não consigo ficar pulando de lá para cá, né? A Luísa tem uma pergunta falando sobre as notações da derivada com mais profundidade hoje. A gente pode falar um pouquinho disso sim, tá? Vamos só fazer esse exercício, os outros a gente tem bastante tempo, eu acho. A gente fala das notações de derivada também. Será que eu consigo diminuir o tamanho dessa figura? Consigo. E ainda de maneira legível, aí eu consigo resolver o exercício aqui. Legal. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse 4.11, né? Então tá ali o enunciado, quer dizer, a gente tem um cone, né, um filtro em formato cônico. Tá aqui. E é dado pra gente que na parte superior tem um certo líquido que vaza por um orifício de dimensões desprezíveis, né? Ou seja, não é para você levar em conta a largura nem a altura desse vértice do cone aqui, né? Se é um vértice não tem, mas no mundo real ele teria alguma largura, algum diâmetro e alguma altura, né? Então num certo instante a altura H do líquido depositado na parte de baixo é 8 centímetros e na parte de cima é 10. E ele te dá a taxa de variação dessa altura, né? Da altura do líquido de cima, e ele quer saber a taxa de variação da altura do líquido embaixo, né? Então, a gente precisa estabelecer relações entre as quantidades aqui, né? A primeira coisa que a gente precisa observar é a gente tem o volume da parte de cima do cone, vamos chamar ele de VC, né? O VC depende do quê? Volume do cone superior, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Consigo, né?
Então eu vou ter o volume do cone de cima e eu vou ter o volume do cone de baixo, né? Quem que é o volume do cone de cima? O cone é a parte cheia, tá bom? Então a parte com o líquido dele vai ser a área da base, π vezes R, né? R pequeno ao quadrado. A área da base vezes a altura, que é o Hzinho, sobre 3, tudo bem? Isso a gente tem. O volume da parte de baixo é a diferença, né? Então é o volume do cone grande. O cone grande tem a área da base é 10, então a área da base é π vezes 10 ao quadrado. A altura é 30. Tudo isso sobre 3, menos a área do cone de cima, né? O cone, a parte vazia da metade inferior do filtro. Então, a parte de cima é um outro cone e ele tem como raio da base o R. Então vai ser π R ao quadrado. A área da base vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura ali agora é 30 menos H. O H grande, né? A altura embaixo. Tudo bem? Então o que a gente percebe nesse problema? Que você tem, em princípio, 4 variáveis aí, né? Que são o R e H minúsculos da parte superior do cone e o R e o H maiúsculos da parte inferior do cone. Tudo bem? A gente precisa procurar informações ali que deem que atrelem de alguma maneira essas variáveis, né? Então, por exemplo, a gente consegue obter algum vínculo entre R e Hzinho? Deixa eu ouvir de vocês. Sim? Alguém consegue enxergar algum jeito de atrelar a altura e o raio da parte superior do cone? Semelhança de triângulos, né? Exatamente. Então, deixa eu mudar a cor aqui para preto, a gente consegue escrever, né? Esse triângulo aqui de cima, você vai ter que o triângulo preenchido com cinza é semelhante a esse triângulo grandão, né? E aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 30, né? Então, estabelecendo ali uma regrinha de 3, a gente vai ter o quê? Que 10 tá para R, assim como 30 tá para H, tudo bem? Ou seja, ali no caso é melhor a gente substituir, tanto faz, ou R ou H, né? O que a gente tem é que o Hzinho é 3R, tá bom? Então eu posso reescrever essa fórmula só em termos do raio pequeno. O que eu não sei se é interessante, né? Porque ele está pedindo... O que ele está pedindo é a taxa de variação das alturas, né? O que ele fornece é a taxa de variação das alturas, então talvez seja melhor a gente escrever isso de outra maneira aqui. Vamos olhar o R em função de H, vai dar para a gente mais resultado, né? Então, cadê o cursor? Sumiu. Apareceu, desculpa. Então, o R em função de H, o R é H sobre 3, tá bom? Então, consigo reescrever tudo isso aqui em termos de H, a gente vai ter π H ao cubo sobre 27, tá certo? Se eu não errei nenhuma conta, é isso, né? R ao quadrado é H2 sobre 9, πH3 sobre 27. E de maneira análoga, a gente consegue fazer a mesma coisa pro grandão, né? Eu consigo estabelecer... Aqui esse termo, o primeiro termo no volume de baixo é uma constante, né? A gente não precisa se preocupar muito com ela. O que a gente tem de novo aqui é que tudo isso também é 30. E aqui embaixo é 10. Então, esse triângulo pequeno, o que a gente tem? A gente vai ter que 10 está para R, assim como 30 está para 30 menos H. Certo? E aí com isso a gente pode tirar o R em função do H, né? Isso vai dar quanto? Aqui vai embora. O R vai ser 30 menos H sobre 3. Tudo bem? Então
Então eu consigo reescrever essa fórmula aqui como sendo essa constante que dá quanto? 1000π, né? Menos a r ao quadrado vai dar π 30 menos h ao cubo. Aqui faltou 1 sobre 3, tá? Desculpa. A da base vezes a altura do cone, da parte vazia do cone de baixo, sobre 3, né? Então aqui vai ter sobre 27 também de novo, tudo bem? Essa é a coisa. A gente tem o volume da parte de cima do cone em relação ao h pequeno, o volume da parte de baixo do cone em relação ao h maiúsculo. E o que a gente sabe? A gente tem uma relação importante, né? Como é um filtro, tudo que entra no cone de baixo é exatamente o que sai do cone de cima. Então como é que a gente pode escrever essa relação, né? Quer dizer, a vazão do filtro na parte de cima é igual ao que entra na parte de baixo do filtro. Então, quem é a taxa de variação, a vazão do volume de cima? É o dVc, a taxa de variação do volume de cima em qualquer instante de tempo é igual, eu vou escrever errado em princípio aqui, mas depois a gente acerta, né? O que sai do cone de cima é exatamente igual ao que entra no cone de baixo. A gente precisa de um sinal de menos aqui, né? Porque são taxas de variações opostas. Um é entrada e outro é saída. Tudo bem? Claro até aqui? Acho tranquilo, né? Então, uma vez que a gente tem isso, acabou o problema, né? Essa relação aqui entre as derivadas dos volumes, a taxa de variação dos volumes, é o que vai dizer pra gente, quando eu calcular a taxa de variação do volume de cima, lembrando que o h depende do tempo, vai me aparecer a galinha no instante t0, o dh dt aqui. E aqui vai aparecer o dhzão dt e pronto, a gente substitui os dados e encontra, né? Então vamos lá. Daqui o que a gente tem? Quem que é o dv de cima sobre o de baixo, né? Isso aqui vai ser, o π sobre 27 é uma constante, fica tranquilo para fora. E aí a derivada do h ao cubo, né? Vai ser 3h ao quadrado de t. Estou pensando agora que o volume depende de t, porque a altura depende de t. E aqui eu vou escrever dh dt no instante t, tá bom? Então em cada instante de tempo eu tenho isso. E aqui quando eu for derivar, vai ser a mesma coisa, né? Eu vou ter que o dvb dt, o que é? Essa constante desaparece, aqui vai ter menos π sobre 27. E na hora que eu for derivar isso, vai ficar o quê? Derivada do cubo, né? Então é 3 vezes o cara que está lá dentro, que depende do tempo, ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, né? Que é menos, eu vou pôr um parênteses ali já, dhzão dt no instante de tempo t, né? Então parênteses aqui para não ter problema. Tudo bem? Então meio que matou o problema, né? Você iguala esse cara aqui opa, tá difícil fazer um negócio reto aqui, né? Iguala esse cara com esse, né? Que foi com o oposto, na verdade, e pronto. Bem, você vai ter uma equação que relaciona o dhzinho dt com o dhzão dt. Substitui os valores dados, né? Quando no instante de tempo t0, onde a altura da parte inferior é 8, isso quer dizer que o hzão é 8. Tá? Então, o hzinho é... Como é que é? O hzinho é 10, o hzão é 8 e o dh dt é 2. Tudo bem? Então você substitui tudo e acha o valor do dhzão dt. Precisa fazer as contas? Né? Vamos deixar só indicado tudo? Então o que a gente vai ter, né? Quem que é o dhzão dt? Na hora que eu igualar, esse sinal de menos vai embora. O π sobre 27 a gente cancela, eu vou ter o quê? Que 3
h ao quadrado no instante t0, já vou pôr no instante t0, né? dh dt no instante t0 é igual a menos 30 menos h no instante t0, tudo ao quadrado, vezes dh dt no instante t0. Você tem esse número, é 2, né? 2 centímetros por minuto. Esse aqui é 2, o hzinho vale 10, então aqui é 100. Você vai ter 300 vezes 2, aqui é 600, aqui é... O h da parte de baixo é 8 centímetros, então é 22 ao quadrado, né? E aí você tem o dh dt no instante t0. Tudo bem? Tem que fazer essa conta aí agora. Se eu não errei nenhum valor, acho que é isso. Tudo bem? Faltou um 3 multiplicando. Deixa eu ver. Pode ser, Daniel. Vamos dar uma olhada lá. Quando... Não, peraí. Faltou um 3 multiplicando na hora que eu igualei... Ah, sim, não cancelou não, né? Aqui tem um 3 na frente, é verdade. Obrigado. Tem um 3, então aqui você pode pensar que é 200, né? Tá bom? E aí tem que fazer essa conta aí, né? Bom, tá resolvido o problema. A taxa de variação... por que deu? Não era para dar negativo isso? Claro, quer dizer... Na hora que você... Quando você disse que o H minúsculo está diminuindo a uma taxa negativa, esse cara aqui é menos 2, né? Taxa de variação negativa, ele diminui, tá bom? Então esse menos aqui desaparece. E o que você tem, na verdade, então é que o dH dt é uma quantidade positiva, o dHzão dt, porque a taxa de variação é positiva. Conforme o tempo aumenta, a altura, o H maiúsculo aumenta, e esse aqui é negativo, porque conforme o tempo aumenta, o H minúsculo diminui. Tudo bem? Tinha uma pergunta que era importante ali. A Yasmin entendeu sinais negativos. A Luísa pergunta se as taxas de variações das alturas são iguais. Não, Luísa, elas não são iguais, né? Justamente o que o exercício está pedindo é, dada a taxa de variação da altura da parte de cima, descubra a taxa de variação da parte da altura de baixo. Elas não são iguais. O que é igual é a taxa de variação do volume, né? Se você joga água na parte de cima do filtro, o que sair na parte de baixo, o que sair da parte de cima é exatamente igual ao que entrou na parte de baixo. É esse vínculo aqui, né? Neste quadrado aqui, tudo bem? A taxa de variação do volume de cima é igual a menos a taxa de variação do volume de baixo. Tá claro? As alturas variam diferente. É só você... pensa num filtro quando você está coando café, por exemplo. O quanto sai da parte de cima é exatamente o que chega no bule do café, mas a taxa de variação das alturas é diferente. Em instantes, num mesmo instante de tempo, né? Tudo bem? Apesar dos cones, das duas metades do cone serem completamente equivalentes, né? Congruentes, na verdade, eles estão com alturas diferentes. Então, o raio da base do de cima é diferente do raio da base do de baixo. Então, são coisas diferentes mesmo, tá bom? Você tem que pensar assim, que embaixo está entrando uma certa quantidade de volume na parte de baixo que está enchendo um cone de base maior. Então, a taxa de variação da altura vai ser menor, né? Tudo bem? Acho que esse é um bom jeito de entender por que a coisa não funciona. Tá claro? Tá, a resposta que está ali na lista é 50/21, que eu acredito que deva ser exatamente 50/11, né? Que é exatamente isso aqui. Você fatora esse cara, puxa um 4, cancela e passa um 11 dividindo. Então tá certinho, né? Então nesse caso aqui,
o dhzão dt no instante t0, exatamente 50 sobre 11 ao quadrado, que chama 121. E aí tem alguma unidade aí que é centímetros por segundo. Bom? Dúvida nesse, não? Quer dizer, qual que era a parte difícil, né? Ou o que exigia alguma coisa? Na hora de escrever a fórmula do volume, isso aqui vocês conhecem. Derivar a fórmula do volume é uma coisa que a gente aprendeu agora, né? Derivada usando regras da cadeia. O chance aí, o vínculo entre as variáveis envolvidas era, primeiro, perceber que tinha uma regra de 3, uma proporcionalidade entre os raios e as alturas de cada uma das partes do cone, e depois perceber que a taxa de variação é a mesma, né? O que entra na parte de baixo é o que sai da parte de cima, com cuidado aqui no sinal, né? O que entra é igual a menos o que sai, tá bom? Alguma dúvida mais nesse? Podemos passar para o próximo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim? Não? Esse silêncio me mata, gente. Manifestem-se, por favor, queria saber se está tudo bem. Podemos passar. Tá. Ok. Legal. Vamos ver, o segundo mais pedido empata ali entre o 10 e o 8, né? Vamos ver. Vamos fazer os dois. Deixa eu tentar achar aqui. O 10. O 10 é o problema do tanque. Puxa, ele quebrou a página, né? Eu vou tentar colar as figuras de novo. Vamos pegar o enunciado. Depois a gente faz o 8. Save. 9h50, que ele salva com horário. Então esse aqui é das 9h50 e 50. E a figura, vamos precisar incluir separado. Acessórios. Screenshot. Save. Tá bom. Vamos tentar ver se eu consigo incluir essas figuras aqui de novo. Então, primeiro enunciado. Vou diminuir ele um pouquinho. Acho que dá para ler, né? E depois a figura aqui embaixo. Bom, dá para ver ali que esse aqui é o ângulo θ. Acho que dá para ver que esse aqui é o ângulo θ e a altura h do tanque, né? Então vamos tentar fazer esse problema, tudo bem? A dificuldade que... boa, o Daniel está falando aqui, vamos ver. A dificuldade que eu encontrei no 10, que é comum, foi como relacionar o θ com o volume do cilindro. Perfeito, tá? O que a gente vai tentar fazer, talvez depois de feito isso, acho que até vocês conseguem continuar sozinhos. Como que esse ângulo, deixa eu mudar a cor aqui para aparecer, como que esse ângulo θ determina essa área aqui, né? Porque como é um cilindro, você pode pensar assim, que isso aqui é um corte transversal na tela, esse cilindro está saindo perpendicular à tela, tudo bem? Então, como é que vai ser o volume, né? O volume, como é um sólido dado pelo... Você consegue fatiar ele, as fatias são todas circunferências, vai ser a área da base, que é esse círculo, vezes a altura. Então a gente precisa calcular a área desse setorzinho da pizza aqui, né? Quer dizer, vamos lá. Aqui. Você tem
esse setor circular, né, uma fatia de pizza com ângulo θ, como é que você calcula essa área aqui? Olha, você pega a área desse setor circular, o raio da circunferência dado em algum lugar ali, né, tem diâmetro 2, tá? Então o raio é 1, então uma circunferência de raio 1, você sabe calcular a área desse setor circular, é uma regra de 3 com a área toda, né? Se fosse 2π, seria πr ao quadrado, r é 1, então para 2π o setor mede π, para um ângulo θ ele vai medir x, você descobre o x, e aí depois você tem um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo, onde este lado é cosseno θ e esse outro é seno θ. Então a área vai ser a área do setor circular menos a área desse triângulo, tá? Então vamos marcar essa partezinha aqui, tá? Quanto que é essa área, né? Vamos tentar escrevê-la aqui. Vamos chamar esse cara de A. Desculpa, a área já vai ser a área achurada, né? Quanto que é a área do setor circular? Não lembra? Faz uma regra de 3. Se fosse 2π, a volta toda, a área seria π vezes o raio, e o raio é dado... O diâmetro é 2 metros, então o raio é 1, né? Para o ângulo θ, isso vai ser x, tá bom? Então, quanto que vale a área? Θ sobre 2, perfeito? Ah, então, a área do setor circular é θ sobre 2. Eu vou subtrair a área daquele triângulo que tem como lados cosseno e seno. Então, é seno θ vezes cosseno θ, base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Isso é a área de uma das metades. Como tem o outro lado, eu vou multiplicar por 2, né? Então, vamos chamar de A sobre 2. Essa área dessa metade aqui. Então, a área toda que eu estou pedindo, por simetria, o dobro disso. O A de t vai ser θ de t menos seno θ cosseno θ. Tá bom? E aí, quem que é o volume, então? O volume vai ser a área da base. Né? Pensa nesse gomo do cilindro ali, naquela seção do cilindro, saindo da tua tela 3 metros para fora. Então, vai ser a área da base vezes a altura do cilindro, que é 3. É isso? 3 metros. Então, pronto. Então, a gente já sabe... Escrever assim, né? A gente gosta da constante na frente. Já sabemos isso. Então, ele sabe que o ângulo θ varia de 0 até π. Você pode pensar exatamente nisso, né? Que ele é uma boia, tá ligado? É como funcionava a boia mecânica dos tanques de combustível antigamente, né? Se você tiver no seu vaso sanitário uma caixa acoplada atrás, é exatamente isso que funciona, né? Ele tem um dispositivo que trava a entrada de água quando atinge um certo ângulo aquela boia ali. Então, é bem isso que funciona, quer dizer, você tem um certo instante de tempo, a altura é meio, e a taxa de vazão o tanque é enchido a 0,9 metros cúbicos por minuto. Então você tem o problema que a taxa de variação aqui é dada constante, tá? Em particular, no instante t0, a gente tem que dv dt naquele instante onde a altura é meio é 0,9, tá bom? E nesse instante o h de t é meio metro, tudo bem? Então o que ele pede é a taxa de variação da altura, né? Em vista dessas informações, quem que é o dh dt? O que a gente pode fazer... Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Acho que esse mouse aqui não está muito legal. Desculpa, deixa eu dar uma limpada nisso aqui. O mouse criou vida própria aqui. Então eu quero saber exatamente o dh dt no instante t0. Tá? Veja que a nossa fórmula ela não tem não aparece o h, né? Mas, em algum momento, você consegue escrever o h em função de t, né? Qual que é a relação?
Alguém consegue me ajudar a escrever essa relação? A gente vê quanto que vale essa altura aqui, ó. Isso aqui é exatamente o raio do círculo menos o cosseno de θ. Desculpa, essa altura é cosseno θ, né? Botão errado do mouse. Tô falando, é muita coisa simultânea para pilotar aqui. Eu tô com o mouse e o tablet, tudo, desculpa o mau jeito. Então, isso aqui é exatamente cosseno θ, né? A gente já tinha observado, cosseno de θ, o θ depende de t, tá legal? Então, esse cara, a medida inteira é 1, então quem que é o h? Vamos escrever, a gente tem essa informação. O h de t, ele é 1 menos cosseno de θ de t. Tudo bem? Então, se eu descobrir, por exemplo, quanto vale o cosseno de θ, e a derivada, ou θ', por exemplo, eu vou descobrir rapidamente o h, né? Então, por exemplo, quando h de t é igual a meio, isso quer dizer o quê? Que o cosseno é meio, né? O cosseno de θ no instante t0 é exatamente meio, tudo bem? Isso me diz quem é exatamente o valor de θ de t naquele instante. Qual é o ângulo entre 0 e π cujo cosseno é meio? Tá ficando meio devagar isso aqui, não estou gostando. Acho que eu vou abandonar o mouse. Vou tentar fazer só com a canetinha. Então, π sobre 3, tá bom? E, de brinde, se acontece isso, a gente sabe que o seno de θ no instante t0 vai ser raiz de 3 sobre 2. A gente pode precisar de todos esses valores, tá bom? Então, o dH dt, o que ele vai ser em vista do que a gente tem? Derivando essa expressão aqui em cima, isso vai ser 1 menos. A derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ser mais seno de θ no instante t0 vezes θ' de t0. Tudo bem essa última passagem? Ou dúvida em alguma anterior? Deixa eu ver como é que está o chat. Nenhuma novidade. Então, tá claro o que aconteceu aqui? Sim? Você percebe? A gente tem essa coisa que depende do θ exclusivamente, né? Aqui seno de θ de t também e cosseno de θ de t. Na hora que eu derivar o volume, veja só, o que é o dv dt no instante t0? Ele é 3 vezes o dA dt. Sabemos derivar a área no instante t0? Sim, tem essa fórmula. Então a gente consegue, esse cara aqui é dado, é 0,9. A partir dessa informação, na hora que eu derivar essa expressão aqui, vai aparecer para mim o θ', que é o que eu vou querer descobrir. E na hora que eu descobrir o θ', eu venho nessa relação aqui e descubro o dH dt. Alguma dúvida nessa parte? Sim? Não? Não entendeu o começo, a parte do A de t. Vamos lá então, Fábio. O A de t que eu quero calcular, quem que é? Vou pintar de rosinha. Bom, é essa parte cinza aqui, né? O que é essa parte cinza? É a área de todo esse setor circular aqui, menos o triângulo que eu preenchi de laranja, né? Tudo bem? Menos esse cara aqui. Tá claro? Então, como é que você calcula a área dessa fatia de pizza? Via essa regra de 3 aqui, se eu dou a volta com um ângulo cheio, né, 2π, a área do círculo unitário é π. Para um ângulo θ, a área vai ser x. Então, você descobre que a área da fatia do setor circular de ângulo θ para um círculo de raio 1 é θ sobre 2. A gente usou isso para calcular o limite fundamental lá atrás. Fizemos isso em sala, presencialmente até. Então, a área do setor circular de ângulo θ e raio 1
é θ sobre 2. Então, tudo isso é θ sobre 2. Eu vou tirar a área desse triângulo retângulo, cujo primeiro cateto vertical aqui é cosseno de θ, desse ângulo θ aberto. Isso aqui é cosseno e o outro aqui, o horizontal, é seno. Então, a área é seno vezes cosseno sobre 2. Então, quem é a área pintada de rosinha? A área do setor circular menos a área do triângulo retângulo ali. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? A Luísa não entendeu a última parte, o Gustavo também não entendeu. Acho que foi aqui, né? A gente... Ok, essa fórmula para o h de t. Essa altura aqui embaixo é tudo menos o cosseno. Então a altura é 1 menos cosseno. Vamos derivar isso aqui. Como é que você deriva? Quem que é a derivada de h? Derivada de h? H é uma subtração de duas funções. Então vai ser a derivada desse que é 0. Né? Vamos fazer a conta devagarzinho aqui então. dh dt no instante t0 vai ser o quê? A derivada do 1 é 0. Quanto que é a derivada de menos cosseno? Menos. A derivada do cosseno é menos seno de θ. Só que eu estou derivando em relação a t, né? Então aqui eu tenho uma composta. Para o instante de tempo t, eu calculo o ângulo e depois calculo o cosseno. Então é aquela coisa de sempre. T, θ de t, cosseno de θ de t. Tá bom? Então, tem a função cosseno que eu derivei, a derivada do cosseno é menos seno, e vou multiplicar pela derivada do de dentro, que é o θ'. Bom, aí menos com menos dá mais, você obtém exatamente... Opa, esse 1 aqui não tem, desculpa. Então é isso, tá? É seno de θ de t vezes θ' de t. Então, para descobrir o dh dt, eu preciso saber quem é o seno de θ0, já sei. E quem é o θ' de 0. E como que eu vou descobrir o θ' de 0? Na hora que eu expandir essa expressão, quando eu derivar o dA dt, eu vou ter exatamente esse cara aqui. Vamos levar para outra página isso? Tentar fazer a conta lá, né? Vamos ver se eu consigo... Acho que vai dar. Ctrl C, nova folha, Ctrl V. Ah, deu, legal. Então a gente tem isso. Então vamos lá. O que vai dar isso aqui? O dvdt era 0,9, né? A memória que já está cansada não falha. E aí quando eu for derivar isso, vai ter um 3 aqui na frente, que é uma constante, e vou derivar essa expressão. Isso vai dar θ' de t0. Aí esse cara, você pode derivar com a regra do produto, se quiser, ou pode escrever assim, né? O que é seno vezes cosseno? É um jeito meio preguiçoso de fazer isso, mas isso é seno de 2θ de t sobre 2, né? Só para não ter que aplicar uma regra do produto, eu derivo aqui com a cadeia, fica melhor para mim. Então vai ser o θ' menos, derivada do seno é cosseno do que está lá dentro, sobre 2, né? O 2 dali da fórmula, vezes a derivada do de dentro, que é o quê? 2θ' de t0. Então, aqui também no instante t0 a gente tem tudo, né? Esse 3 você pode mandar embora. Ó, 2 vai embora aqui. Esse 3 você corta com esse, vai ficar o quê? 0,3, né? Vou escrever como fração, 3 décimos. Vai ser θ' de t0 vezes... Quanto que é o cosseno de 2θ0, né? O θ de t0 a gente tinha descoberto na página anterior que era... Tá aqui. θ de t0 é meio, né? O t0 é π sobre 3. Então, 2θ vai ser 2π sobre 3, o cosseno é menos meio, tá bom? Então a gente vai ter aqui cosseno de 2θ de t0 menos meio, com esse menos vai ficar mais, meio θ' de t0. Bom, aí acabou, né? Você acha aqui o θ' de t0,
vai dar quanto isso aqui? Você vai ter 3, corta, dá 1/5, né? Então, se você tem o θ' de T0, você volta na expressão original, nessa expressão que a gente tinha aqui, e acha exatamente. Aqui você vai ter 1/5, o seno de θ de T0 é raiz de 3 sobre 2, então o dH dt vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 1/5, ou seja, raiz de 3 sobre 10. Tá bom? Isso aqui implica pra gente que o dH dt no instante t0 é raiz de 3 sobre 10. Aí a unidade que for ali, acho que era centímetros por segundo, talvez. Metros, né? Metros. Metros por minuto, tá bom? É isso que está dado no enunciado ali. Ele pedia mais coisas. Eu calculei o dθ. Bom, calculei tudo, né? Ele pedia o dθ dt, 1/5 de radianos por minuto, e o dH dt, que é raiz de 3 sobre 10 metros por minuto. Tudo bem? Então, tudo nas unidades convenientes aí. Alguma dúvida? Tem várias. Deixa eu ver aqui. Várias dúvidas. Deixa eu tentar organizar isso. O Fábio já matou a dúvida dele. A Luísa não entendeu a partir do dV/dt. Agora já entendeu. Tá bom, então não temos mais dúvidas. Alguma coisa mais para comentar do 4.10? A dúvida original é que o Daniel perguntou é exatamente essa, né? Relacionar o θ com o volume do cilindro. Esse é o chance do exercício, né? Você conseguir... Esses exercícios de taxa de variação em geral são assim, né? Como é que você faz? Você precisa relacionar as grandezas envolvidas. Nesse problema, por exemplo, ele te dava um ângulo, altura, você precisa olhar para as coisas que você conhece, tipicamente da geometria, se for um problema como esse aqui geométrico, coisas físicas, para relacionar as grandezas e então derivar todas elas em relação a uma variável comum que te fornece a informação necessária. Tá bom? Essa é a estratégia padrão para resolver os problemas. A Brenda não entendeu ainda a parte do A de T. O que você não entendeu? Como calcula a área? Aquela área achurada? Então, vamos lá. Eu vou tentar reproduzir o desenho aqui. Claro que não vai ficar bonitinho, né? Mas, vamos lá. Como é que você tem? Você tem um setor circular, tá? De ângulo θ. Tudo bem? Então, aqui tem um certo ângulo θ. E o raio dado é raio 1, né? O diâmetro da circunferência é 2. Como é que você calcula a área desse cara aqui? A área desse cara, vamos refazer a conta. Você sabe que a área do círculo inteiro, né? Por exemplo, se o θ for igual a 2π, vamos chamar essa área de A minúsculo, tá? A área do setor circular, quando o setor circular é 2π, ou seja, quando você dá a volta completa, a área é π vezes o raio ao quadrado, o raio agora é 1, então a área é π. Tá? Então, você tem uma regra de 3 aqui, né? Se fosse meia circunferência, o que você faria? Se o θ fosse igual a π, você divide por 2. Então, para um ângulo x qualquer, né? θ igual a x, vamos escrever assim. Se o θ é igual a x, quanto que é a área? Tá? Você sabe que a área depende de maneira linear do ângulo aberto, na área do setor circular. Então, uma regrinha de 3. Se o θ é 2π, a área é π. Se o θ é x, a área é o valor A que eu vou descobrir. Aqui não é x, é π, né? Tá bom?
Então como é que fica isso? Quem é o A em função do ângulo x? Né? Corta esse com esse, passa multiplicando, dividindo. Então, aberto um ângulo x em radianos, a área de um setor circular com esse ângulo x e raio 1 é metade do valor do ângulo. Tudo bem? Então isso seria a área do setor circular inteiro. Só que eu não quero o setor circular inteiro, eu quero desse pedaço aqui de baixo. E o que é esse pedaço aqui de baixo? É a área de todo o setor circular menos a desse triângulo. Quanto que é esse triângulo? Se aqui você tem lado θ e aqui um ângulo θ e 1, e aqui é 90 graus, né? Você tem um triângulo retângulo, e aí aqui é cosseno de θ e aqui é seno θ. Por quê? O que é o seno de θ? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, essa quantidade aqui, sei lá, x dividido por 1 tem que ser igual ao seno de θ. Então, x é seno θ. Tudo bem? Acho que aqui eu estou explicando mais do que precisa. E aí, assim a gente obteve aquela fórmula lá, né? Tudo bem? Resolvido o problema do exercício... Esse era o 4.10. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Vocês querem perguntar alguma coisinha? Professor, quando eu tento derivar a fórmula da área sem falar que seno... Ah! Não, chega assim no θ', quer dizer, sem fazer aquele truque de preguiçoso meu, né? Vamos lá, como é que você deriva? Suponha que você tem uma função que é f de t, tá? Só dada por... Vamos tirar aquele menos ali para não atrapalhar. Isso é seno de θ de t vezes cosseno de θ de t. Tá? Não quero enxergar isso com esse truque que eu fiz. Quanto que é o f' de t? Né? Eu vou derivar em relação a t, tá bom? Ou, se você quiser, o df dt. Tá? Como é que você deriva isso? É uma regra do produto. Então eu vou derivar a primeira. Quanto que é a derivada do primeiro? A derivada do seno é cosseno. Só que aqui é de novo aquela coisa, né? Eu tenho t. O meu cachorrinho está latindo lá, desculpa. O nome dela é Polly, mas não tem nada a ver com a Polly. É a Polly da boneca. Apelido dado pelas crianças, né? Então vamos lá. Você tem o t, calcula o θ, e do θ se calcula o seno. Então na hora de derivar essa composta, aqui, como é que a gente faz? Eu vou derivar de fora. Derivada do seno é cosseno. Cosseno desse cara, vezes a derivada desse em relação a t. Então aqui aparece sim um θ' de t. Tá bom? Então isso é a derivada do seno de θ de t. Derivei o primeiro, copio o segundo. Mais... Aí agora, copio o primeiro. E vou derivar o segundo. Para derivar o segundo, quanto que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno de θ de t. E aí, de novo, né? Estou derivando cosseno de θ de t. Então, troca esse seno aqui por cosseno. Como é que fica? Eu vou derivar a mais externa, né? A derivada do cosseno é menos seno, calculado em θ de t, vezes o θ' de t. Tá bom? Então, o que fica isso aqui? Na hora que você arrumar, tem um θ' aparecendo sim, e aparece nas duas parcelas. Eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar θ' de t, e aqui eu vou ter o quê? Cosseno ao quadrado de t, θ, né? Menos seno ao quadrado de θ de t. Tá bom? E de novo, né? Como θ0 era dado, você sabe, θ de t0 era dado, você faz essa conta. Ou então observa exatamente que isso aqui é cosseno de 2θ de t. Foi exatamente o que a gente obteve aqui, né? O sobre 2 era esse sobre 2 da fórmula, e na hora que eu derivei, o cosseno de 2θ de t vai ter a derivada do de dentro, 2θ quando deriva, 2θ'. Tá bom? Vou deixar um parênteses aqui só para conforto psicológico. Tudo bem? Então tá jóia. Você quer falar como que você errou? Provavelmente deve ter esquecido do θ' na regra da cadeia, né?
A Luísa tem uma dúvida que é meio básica, mas é crucial. O meio básico é por conta dela, eu não acho nada básico. A gente aplica a regra da cadeia porque o θ depende de t, exatamente. Eu estou derivando uma função que depende de θ em relação a t, sabendo que o θ depende de t. Tudo bem? Então, a minha função depende de θ e θ depende de t. Como é que eu derivo a minha função em relação a t? Regra da cadeia. Se o θ fosse fixo, não seria a regra da cadeia? Não, não é que se o θ fosse fixo. É que se o θ não dependesse de t, né? Vamos voltar ali no... Por exemplo, se eu tenho isso aqui, se eu tenho uma f de θ, que é seno θ cosseno θ, em que eu vou derivar? Qual é a variável que eu posso derivar aqui? Quando eu escrevo f' nesse caso, f' de θ, isso para mim é o df dθ. Porque está explícito aqui que a f depende de θ. Aqui, como a f depende de t, quando eu escrevo f' de t, eu estou derivando em relação a t. E pela regra da cadeia, o que é isso? Isso é df dθ, onde a minha f, essa f que eu estou escrevendo aqui é esta, onde a f depende só de θ, e multiplico pela derivada assim. Tá? O que seria isso aqui? Mas se você derivar isso aqui só em relação a θ, isso vai ficar derivada do seno, cosseno, deriva, copia, cosseno ao quadrado, mais copia a primeira e deriva a segunda. Derivada do cosseno é menos seno, o sinal de mais que tinha que ficar menos. Você percebe, esse cara é exatamente o cara que está dentro do parênteses aqui. Tá? Então fica df dθ vezes dθ dt. Tá claro? Luísa entendeu? Essa coisa de passear entre a notação do Newton e do Leibniz te dá muita clareza sobre o que é de fato a regra da cadeia e como você aplica cada uma, né? O Rafa não entendeu por que o dv/dt é 3dAdt. Vamos voltar naquela parte da lousa. Você está falando desta relação aqui, né? Olha, o volume, dependendo do tempo, é 3 vezes esse cara. Então eu vou derivar esse lado em relação a t, fica dv/dt, tá bom? Quanto que é o lado direito derivado em relação a t? Quanto que é a derivada de 3 vezes uma função? Como 3 é constante, ele pula fora da derivada. Já vimos isso, né? Então 3 vezes f, quando eu derivo, dá 3 vezes a derivada de f. Derivada de 3a é 3 vezes a derivada de a. Tudo bem? Certo? Rafa... por que o volume é 3a? Tá bom, vamos lá então. Depois eu já vejo a tua, Daniel. O volume é 3a pelo seguinte, a gente ia calcular... Nessa figura, o que você tem que pensar é que o círculo que você está vendo ali, este círculo... deixa eu botar um preto para ele aparecer no fundo branco aqui. Este círculo é uma fatia de um cilindro, então eu não consigo fazer o gesto com a mão aqui, mas você imagina que esse círculo está saindo da tela formando um cilindro de altura 3. Então quem que é o volume do cilindro? É a área dessa base circular vezes a sua altura, saindo 3 metros para fora da lousa, da lousa ou da tua tela aí. Tudo bem? Então quem que é a área dessa seção? Como é que você calcula o volume de qualquer coisa que pode ser fatiada por objetos de mesma área? Né? É a área da base vezes a altura. Tudo bem? Do mesmo jeito que para o cilindro inteiro era a área da base, π vezes o raio quadrado vezes a sua altura, que nesse caso aqui a altura é dada como 3 metros, né? O comprimento do cilindro é 3, tá bom? Então vai ser a área desse setor cinza. Quem que é a área do setor cinza? Já calculamos, é o θ menos seno de θ cosseno de θ, vezes a altura, que é 3. Tudo bem? Claro, deixa eu fechar esse parênteses aqui, que eu fico louco com essas coisas, desculpa. Tudo bem? Ficou claro agora? Isso, era a altura do cilindro. O Daniel também tem uma pergunta.
Sobre usar diferentes notações para derivada no mesmo problema, pode usar isso nas avaliações ou não é legal? Por mim, pode usar. Se você estiver escrevendo tudo direitinho e sem fazer nenhuma confusão, eu não tenho nenhum problema com isso. Você precisa ter muita consciência do que você está fazendo quando escreve isso, porque o F', quando você tem uma regra da cadeia, pode ter significado dúbio, né? Tudo bem? Legal. Fizemos o 11 e o 10. O outro que estava na lista era o 8, né? Vamos ver aqui no Mentimeter. Isso. O 8 com um pouco menos de preferência, mas vamos tentar fazer ele também, depois a gente vê outras coisas. O 8, 4.8. Esse é o do pistão, né? Puxa, esse vai ser difícil de eu conseguir fazer o desenho, mas vamos tentar. Você tem... basicamente como é o contrário do que funciona o motor de carro, né? Motor de carro, motor a combustão em geral, o que se move por conta da explosão da centelha no combustível é o pistão, e esse pistão gira os virabrequins e faz o motor, converte aquele movimento harmônico, aquele movimento periódico do pistão no movimento circular que dá o giro para o motor, né? Então vamos ver se eu consigo reproduzir essa figura aqui. Tentar fazer um círculo. Consegui. E um triângulo. Faz de conta que está a tangente aqui, tá? Desculpa, não deu certo. Vamos sair do centro, sai tangente, volta para o centro. Tá bom, tá razoável. E aí aqui você tem um pistãozinho, né? Bom, eu não sei por que eu estou fazendo isso. A gente pode repetir o processo de copia e cola do enunciado. Esse está inteiro na página, tá? Eu consigo tirar um print dele. Vamos lá. Tá bom? Salvo. Tá, mais 25. Então, vamos lá inserir a figura aqui. Ainda dá para ler? Dá. Tá, então esse é o nosso enunciado. É claro que eu não preciso mais ficar fazendo os desenhos agora que eu aprendi isso. Que era bem óbvio, né? Mas só é óbvio aquilo que a gente já sabe. Então vamos lá, a gente tem essa situação, né? Você tem a biela, é o que a gente chama dessa peça aqui, tá? Você não precisa saber esses nomes, mas sempre é bom saber, né? Para o mecânico não te enrolar, por exemplo. Então você tem essa haste que liga o cilindro a essa circunferência aqui. E aí você tem uma manivela cujo raio é 3 centímetros. Então você tem uma circunferência de 3 centímetros. O que o exercício está dizendo é o seguinte. Você gira essa manivela no sentido anti-horário a 200 RPM, tá bom? Então, o que é 200 rotações por minuto? O θ' tem a ver com isso, né? Tudo bem? A taxa de variação do ângulo é aquela que faz ele dar 200 voltas em 1 minuto. E a gente vai precisar adaptar isso para radianos já já. Então, o θ' está embutido nesses 200 rotações por minuto e você quer calcular o quê? A taxa de variação ou a velocidade do pistão, ou seja, o dx dt, né, a posição do pistão, a taxa de variação da posição do pistão em relação ao tempo, quando o ângulo de rotação é π/3, né, 60 graus. Tudo bem? Então a gente precisa, de alguma maneira, descobrir o x' sabendo que foi dado para a gente o θ' implícito nessa informação aqui. Tudo bem? Então como é que a gente pode, olha para essa figura aqui, para esse triângulo, como é que eu consigo relacionar o x e o θ?
Deixa eu ver quais são as respostas de vocês. O que vocês podem escrever no chat? Uma coisa que relaciona... Você tem conhecido os dois lados de um triângulo e um ângulo. Como é que com esses dois lados e o ângulo eu acho o outro? Lei dos cossenos, exatamente. Então vamos tentar escrever a lei dos cossenos para esse ângulo θ, né? O que diz a lei dos cossenos para gente? Era para ser um teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras para triângulos não retângulos. Então, o ângulo oposto a θ ao quadrado é um deles ao quadrado, no nosso caso x de t ao quadrado, mais o outro ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, né? X de t vezes 3, vezes o cosseno do ângulo, tudo bem? Lembrando aqui que o ângulo é variável também. Tudo bem? Então isso te dá uma relação entre x e θ, e na hora que eu derivar essa expressão dos dois lados, eu vou obter uma expressão onde aparecem x' e θ' também. E aí acabou o problema, tá claro? Né? É só para, quando eu falei que é o Pitágoras para triângulos não retângulos, imagina que o θ é π sobre 2, né? Se o θ é π sobre 2, o triângulo é retângulo, essa parte aqui desaparece e você fica com o lado oposto ao ângulo de 90 graus, π sobre 2. A medida dele ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Você recupera o Pitágoras a partir disso aqui, aplicando θ igual a π sobre 2. Mas, tudo bem, isso não é importante agora. Na hora que você deriva, quanto que é a derivada de 7 ao quadrado? Eu vou fazer uma piada aqui, mas não tem muita graça não, porque às vezes acontece. Ah, elevar ao quadrado você tomba, né? Pode fazer isso? Quanto que é a derivada de 7 ao quadrado, né? Bom, o cara que faz a conta, bom, 7 ao quadrado é uma constante, é 49, quando deriva é zero. Mas se quiser aplicar a regra do tombo, pode, né? É uma regra da cadeia. Você tomba 2, então vai ficar 2 vezes 7, vezes a derivada do 7, né? Uma piada isso aqui, mas dá certo. Quanto que é a derivada? Ah, o 7 é constante, a derivada é zero. Então dá 14 vezes 0, que é 0. Tudo bem, funciona. Ou, tanto faz, a derivada, isso aqui é 0, a constante, a derivada é 0. Derivada de x ao quadrado, uma regra da cadeia. 2x de t, x' de t. Derivada do 3 ao quadrado, uma constante, não tenho o que fazer. Agora aqui, esse menos, eu vou pôr o 6 em evidência, tá? 2 vezes 3. E tem um produto aqui para derivar, né? X de t vezes cosseno de t. Então, o que é isso? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais, vai virar um menos, tá? Então, eu vou deixar assim. Copio o primeiro e derivo o segundo, tá? Quem que é a derivada do segundo? A derivada do cosseno é menos seno, por isso que eu deixei aquele menos ali fora. Menos seno de θ de t, vezes a derivada do de dentro, θ' de t. Tá bom? Então, com essa fórmula, você consegue escrever o x' em função do θ'. E acabou o problema. Quem que é o x' de t, né? Tem que dar uma isolada aqui. Então, vamos ver. A gente vai ter 0 igual... O que dá para pôr com x' em evidência? A gente vai ter 2x de t menos 6 cosseno de θ de t. E aqui vai ter mais 6x de t, seno de θ de t, θ' de t. Tá bom? Ou seja, tem uma fórmula para o x' de t, né? O que é o x' de t? X' de t vai ser 6x de t, seno de θ de t, θ' de t sobre... Eu vou escrever trocando o sinal aqui, né? 6 cosseno de θ de t menos 2x de t. Tá bom? Então você tem todos os elementos que você precisa a partir disso aqui. Então é só substituir e fazer as contas. Vamos ver. Quem que é o x de t?
eu vou precisar do θ de t, o θ no instante t0, né? Então vamos tentar calcular. Apaga essa brincadeira aqui. Vamos tentar calcular todo mundo. Quem que é no instante t0, ele fala no instante t0, onde o θ é π sobre 3. Então, o θ de t0 para gente é π sobre 3. Tá? Então, isso implica que o seno de θ de t0, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. O que mais que a gente precisa? Precisa do cosseno. O cosseno de θ de t0 é meio. Precisa do x. Quem que é o x de t? O x de t se obtém da equação que sai da lei dos cossenos aqui, né? Então aqui vai ficar meio, né? Você tem uma equação de segundo grau aqui para resolver, né? Vamos fazer ela aqui no cantinho. Então vou ter 49. Vamos chamar esse x de t0 de x0, tá? Para ficar mais curto. x0 ao quadrado mais 9. Aqui eu vou ter 6, né? Menos 6x0. E vai ter o cosseno de π sobre 3, que é meio. Então esse 6 vai virar um 3, tá bom? Ou seja, a gente tem aqui uma equação de segundo grau para resolver, que é x0 ao quadrado menos 3x0 a menos 40. Igual a zero. Tudo bem? Então você resolve isso, é produto dando menos 40 e a soma dando menos 3. Acho que os números devem ser 8 e 5. Vamos acertar o sinal. 8 e o outro é menos 5, né? O produto é 40 e a soma é 3. Então, x0 negativo não faz muito sentido no problema, né? Geometricamente, você ia ter uma situação bem engraçada. O que seria o x0 ser menos 5? Né? Quer dizer que o pistão atravessou a manivela, assim. Seu motor vai ter um pequeno problema ali, né? Encavalou tudo. Então, esse cara a gente precisa descartar. Não faz sentido, a gente quer o x sempre maior do que zero. Na verdade, o x ele precisa ser maior que 1, né? Porque o pistão não deve encostar na manivela. Então, o x0 é 8. Então, o x de t0 para a gente é 8. Então, temos todos esses números, a gente só precisa descobrir, então, quem que é o θ' de t0, né? Ele está dizendo que a coisa dá 200 voltas por minuto, né? Uma circunferência de raio 3. Então, quem que é o θ'? Se ele dá 200 voltas por minuto, o que ele está fazendo? Quanto que é a taxa de variação? Palpites? Pensa assim, de novo uma regrinha de 3. Uma volta por minuto quer dizer o quê? Quanto que o θ percorre para dar uma volta? Uma volta é 2π, né? Então, se ele desse uma volta por minuto, a taxa de variação do ângulo seria o quê? 2π por minuto. Como ele dá 200 voltas por minuto, o que a gente vai concluir? Qual que é a velocidade com que o θ varia? Escrevam, escrevam. Uma volta é 2π por minuto. 200 voltas, 400π. Perfeito, Yasmin. Então, o θ' de t0 é 400π. Tá bom? Radianos por minuto, né? Eu estou medindo a unidade em tudo. Você tem todos esses valores, é só substituir aqui agora, tá? E aí, fazendo essa conta, você deve chegar no valor da resposta lá, que era 4,8. Tá? Menos 9.600π raiz de 3 sobre 13. Tá? Um número bem bonito. Tudo bem? Dúvida nisso aí?
podemos ver alguma outra coisa? Alguém quer perguntar algo sobre esse? Professor, quando você derivou a lei dos cossenos, onde conta o x' no último termo? Deixa eu ver. No último termo, você está dizendo nessa segunda parcela? Vamos lá. Isso aqui dá 49x² mais 9, aí tem o menos 2, 6x de t cosseno t, tá bom? Então é 6x de t cosseno t, o 6 pula fora da derivada, eu quero derivar x de t vezes cosseno de t. Como é que eu derivo isso? É um produto, então vai ser a derivada do primeiro, x', copiei o segundo, cosseno de t, mais, copia o primeiro, x de t, e vou derivar o segundo. O que é a derivada do cosseno de θ? E o θ dependendo de t, eu estou derivando em relação a t. Então vai ser, copiei o x de t, a derivada do cosseno é menos seno vezes θ'. Então nessa segunda parcela não aparece x', tudo bem? Era essa a tua dúvida? Não aparece o x' na segunda parcela, tudo bem? Eu mantenho a primeira, o x de t, e vou derivar essa segunda. E nessa segunda parcela aqui, nesse segundo fator, não tem a x de t para ser derivado. Não tem por que aparecer x' aqui, nessa segunda parte. Tudo bem? Será que eu errei na conta aqui? Tá, entendi. Eu acho que você não viu parênteses aqui, né? Esse parênteses do final não tem, tá? Desculpa. Quando você faz a distributiva aqui, olha, o que eu pus em evidência no x'? O 2x de t da primeira, e aqui eu ponho menos 6 cosseno de t. Esses caras aqui, ó, esse 6 não entra, esse 6 entra aqui, isso. Menos 6 com menos x vai dar o mais 6x sin θ'. Então, o que está multiplicando o x' é só esse cara aqui, tá bom? 2x de t menos 6 cosseno de θ de t. Tá claro? O outro não entra. E aí o que eu fiz, eu passei esse cara para o lado de lá e passei o outro dividindo e troquei o sinal para cancelar o menos que tinha que aparecer aqui. Tá claro? Entendeu? Professor, eu tinha pensado que o cateto adjacente é 3 mais x de t. Tá, tem que tomar um cuidado. Aí você precisa ver o que é o x de t, né? Você precisa tomar um cuidado aqui. Se você chamar de x de t só essa distância, aí o cateto de fato é x de t, mas aí aqui muda, né? Aqui você vai escrever 3 mais x de t, aqui também 3 mais x de t. E aí você tem que reescrever todo o problema pensando, trocando o meu x. Aqui ele não seria 8, né? Por exemplo, se o x é essa medida aqui, cadê? Se x é a medida do ponto da circunferência até a cabeça do pistão, essa equação aqui vai mudar e você vai obter um x aqui que não vai ser 8, vai ser 5. Tudo bem? Mas as contas vão funcionar normalmente. Você só vai trocar todos os meus x de t por 3 mais o teu x de t, que seria só essa distância aqui. Mas funciona igual, tá? É um outro jeito de renomear as mesmas variáveis. Tem que ter algum cuidado, então, com as coisas, né? Vamos ver. Pode ser que alguém, ou eu ou você, ramo nas contas, mas o que pode dar de diferente? Quer dizer, você tem que tomar um cuidado, né? Aqui você vai estar com... vai ser 3 mais x de t. Aqui na hora de derivar vai ser 2 vezes 3 mais x de t. Aí vezes só o x' de t. Então aqui troca o x por x mais 3. Aqui o x vai ficar x mais 3. Aqui é x', aqui vai ser x mais 3. Então tem que trocar um monte de coisas, né? A equação não fica nada parecida com essa. Precisa ver o que você fez de contas aí. Pode ser ou você ou eu, né? Eu recomendo fortemente que vocês confiram as minhas contas para ver se está tudo certinho também. Tá bom? Imagina, Lara.
O que a gente pode fazer a mais? Temos aí mais uns 15, 20 minutos. Vocês querem conversar algum problema da sessão 6? Alguém tinha falado sobre as notações de derivada e tudo mais? Ah, picotou o som, Fábio, no 400p? A gente usou uma regra de 3, né? O problema está te dizendo aqui que você tem 200 rotações por minuto, tá? Então quer dizer que ele dá 200 voltas em 1 minuto. Então o θ de t, ele tem essa propriedade. Qual é a velocidade do θ de t? A velocidade é o quanto ele percorre ao ΔS sobre ΔT, na velocidade angular. Se ele desse uma volta por minuto, né, tem que tomar cuidado. Você não vai querer medir a velocidade... Eu esqueci o nome na física aqui. O dθ dt é a velocidade angular. A outra é a velocidade linear, que chama, né? Na física você chama de ômega, né? Velocidade angular. Então a velocidade angular seria uma volta por minuto. Quanto que é uma volta? Uma volta é 2π radianos, né? Como ele dá 200 voltas, são 400π, tá bom? Ficou claro? Legal, Fábio. Então aí é fazer as continhas aí, tá bom? Uma volta é 2π, 200 voltas, 400π. Tá, um pouco mais das notações de derivada, né? Que eu tinha falado por cima na aula passada. A gente não falou de derivadas de ordem superior também? Vamos ver o que a gente consegue fazer disso, né? Tá, então, vamos lá. Notações para derivada. Então, a que a gente tinha era essa aqui é atribuída ao Newton, né? Que a gente podia calcular de duas maneiras diferentes. É o f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E também podia calcular, a gente viu que esses dois limites eram equivalentes, havia uma mudança de variável, né? Limite quando h tende para zero, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá? Geometricamente, o que significavam esses objetos? Bom, é o mesmo objeto, né? Mas as maneiras de calcular são, em princípio, um pouquinho diferentes. Então, suponho que você tem aqui um par de eixos coordenados. Vamos desenhar uma função aqui. E aí você tem um certo ponto x0. O que a gente estava fazendo, né? Tem o f de x0. Deixa eu ver, vamos fazer com para voltar umas coisas isso aqui. Esses limites, ambos são o coeficiente angular da reta tangente que passa, tangente ao gráfico da f que passa pelo ponto x0, f de x0, tudo bem? Consigo achar. Tá? Não é falar essas coisas, mas faz de conta que a reta tangente é essa aqui. E aí, o espírito era o quê, né? Em qualquer um dos dois casos, tá, vamos fazer em amarelinho o segundo aqui, tá? Eu pegava um H positivo ou negativo, tá bom? Fazia esse H ficar próximo de zero e media, fazer aquela coisa da reta secante aqui, né? Esse é o f de x0 mais h, tá bom? Então eu media essa diferença em relação a essa e fazia o h tender para zero. Esse é o conceito da derivada, ou eu pego um x qualquer e faço ele se aproximar arbitrariamente do x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, e vou calculando esse quociente diferencial, esse quociente aqui. No limite, a gente dizia que esse era o coeficiente angular da reta tangente, é a mesma coisa. Tá? Na notação do Leibniz, né, o f' de x0 para a gente
é a mesma coisa que o Leibniz escrevia como sendo df dx no ponto x0. E ele na linguagem de hoje, ele é muito parecido com o limite que eu marquei com asterisco amarelo ali, né? É o limite quando ΔX tende para zero, do f de x, 0, mais ΔX, menos f de x0 sobre ΔX, né? Troca o ΔX por h, é a mesma coisa, tá bom? Isso em cada ponto. Então, grosso modo, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem que f' de x0 para a gente é o df dx no ponto x0. Tá? Vou tentar dar uma interpretação para esse df sobre dx como um quociente diferencial. Né? Então, qual que é a ideia? Se você pega uma certa quantidade, chama esse h aqui de ΔX. Tá? Então, aqui eu vou estar com f de x0 mais ΔX. O que acontece? A gente vai chamar esse cara aqui, tá? Isso aqui eu posso escrever como sendo limite, como ΔX tendendo para x0, de ΔY sobre ΔX, onde ΔY para mim é essa diferença aqui. Tá bom? Eu vou chamar de dy o quê? Essa diferença, a gente já viu isso também, né? Deixa eu botar uma corzinha melhor aqui. O dy vai ser essa diferença. Tá? É a diferença entre o valor real da função e o valor aproximado da função pela abscissa correspondente na reta tangente. Então, o que a gente mostra? Né? O y, se você escreve o y como f de x, o que a gente tem é que o dy é exatamente o df. Tá? Então, o que eu quero te mostrar de alguma maneira é que se você pensa no dx como sendo uma quantidade arbitrariamente pequena, um número bem pequeno, esse ΔX que está tendendo para zero, eu posso querer escrever isso aqui desse jeito, né? É uma coisa que as pessoas fazem, não sabem muito bem porquê, mas o que a gente faz é isso, né? Isso é exatamente o f' de x0 dx, tá bom? Onde dx é um número real, tá? Não é exatamente o significado desse cara aqui embaixo. Mas se dx for um número real, esse ΔX, por exemplo, o que eu estou te dizendo é que o dy, o erro na aproximação do valor real da f pelo valor dado pela reta tangente, e esta medida não sei, rosa, né, sei lá, fúcsia, né? Toda cor que eu não sei o nome eu chamo de fúcsia. Essa cor fúcsia aqui, essa medida é exatamente o valor da derivada na f vezes ΔX. Isso é direto, né? Por conta de que você tem esse triângulo aqui, né? Aqui embaixo. Isso aqui é o dx, esse aqui é o dy, então o coeficiente angular é exatamente a proporção entre o dy e o dx é o f' de x0, ou seja, o coeficiente angular da reta, né? Tudo bem? Então essa aqui é a interpretação geométrica para essa derivada, e esse df aqui é exatamente o que a gente chama de diferencial da f em x0. Bom? Então, quando você vê o pessoal passando dx, multiplicando e tudo mais, está um pouco ligado com esse conceito aqui. Tá claro? Tudo bem? Então, essa é a maneira que a gente relaciona as duas notações do Newton e do Leibniz. E aí eu não sei, o que você não tinha entendido sobre as notações? É a parte da regra da cadeia? Então, o cortar quando multiplica as duas derivadas que eu falei é um pouco nesse espírito, né? Se você enxergasse o dx como um número, uma quantidade, um número real arbitrariamente pequeno, ele aparece na regra da cadeia multiplicando em cima e embaixo, né?
Então, é uma coisa nesse sentido. Se você... Vamos tentar fazer, tá? Isso aqui é um baita de um abuso, né? Mas vamos supor que você tem, por exemplo, f bola g. Você vai derivar isso num ponto x0. Pela regra, na notação, pela regra da cadeia com a notação do Newton, isso aqui é assim, né? Tá certo? Com a notação do Leibniz, isso é df dg vezes dg dx, tudo bem? Então, o que eu estou te dizendo é que a derivada da f em relação a x é o produto das derivadas da f com relação à variável no seu domínio, e o domínio da f é a imagem da g, vezes a derivada da g em relação ao seu domínio. Então, o que você quer dizer é que meio que você corta esse cara aqui, né? Quem que é o df dg? É o f', onde o linha, lembra, a notação do Newton é sempre assim. F' é porque eu estou derivando f em relação à variável no seu domínio. Então, esse cara aqui é o df dg no ponto g de x0. Que é onde faz sentido, né? Se você pensar naqueles diagramas que eu faço não cartesianos, você tem o domínio da g, a imagem da g, que é o domínio da f, e a imagem da f. Então, vamos lá, você tem aqui teu ponto x0. Tá? Vamos pensar que esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, e esse aqui é o eixo, sei lá, vamos chamar de z, que é onde está o valor da f. Tá? Então, aqui eu vou ter g de x0, a função g leva x0 no ponto g de x0, isso é g, e a função f leva g de x0 em z0, se você quiser pensar, que é, esse aqui chama de y0, tá? Isso é f de g de x0. Ou f de y0 com a notação que a gente introduziu ali. Tudo bem aqui? Então, o que é o df dx, né? Ou seja, a taxa de variação, a diferencial da f com relação à variável x, aqui no domínio da g, né? Isso é df ou dz dg, só que g está no eixo y, né? Então eu escrevo dy no ponto y0 vezes dg de x, eu estou chamando de y, então dy dx no ponto x0, tá? Aqui eu estou escrevendo g de x num ponto qualquer como y, tudo bem? Então fica essa coisa, aí você corta o y, né, o dy, tá? Mas isso é um baita de um abuso, só para te ajudar a lembrar. A diferencial tem tudo a ver com aquele erro, aquela função e de x que a gente tinha calculado. Exatamente, Lara. É o valor diferencial, né? A diferença entre o erro e o valor, a diferença entre o valor real e o valor aproximado. Perfeito. Tá bom? Professor, tenho uma dúvida a respeito de um conceito que para mim está um pouco obscuro ainda, mas me parece estar relacionado com os exercícios 2.4, 2.5, 3.3 e 6.4. João, então vamos lá, João. Qual é o conceito obscuro, né? Se ele aparece em tantos exercícios, tenta falar pra gente. Se você quiser abrir o microfone para falar, tudo bem. Se não, tenta escrever no chat e eu leio para todo mundo. Oi, professor. Opa, fala aí, João. Sobre continuidade e derivabilidade relacionando os racionais e os reais menos racionais. Entendi.
É uma situação bem delicada. Sim. Pode falar. O que você não entende exatamente? O 6.4 é basicamente isso. Certo. E daí, assim como o outro, ele fala que a função tem um certo valor em Q e outro certo valor em R menos Q. Perfeito. Mas na minha cabeça, teoricamente, teriam infinitos valores de R menos Q em cada número racional. Ah, essa frase não faz muito sentido. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa e ver se dá uma clareada nas tuas ideias. Quer dizer, por exemplo, o 6.4 eu estou com ele aqui na frente, tá? Você tem uma função que a fórmula é dividida em dois bloquinhos, dizendo assim, aplique essa expressão se o x é racional, aplique essa expressão se o x é irracional, tudo bem? E isso está bem definido porque, dado qualquer número real, ou ele é racional ou ele é irracional. Então você escolhe um número aí. Fala um número. Pi. Tá bom. Pi é racional ou irracional? Irracional. Irracional. A gente ainda não sabe demonstrar isso, mas é verdade. Então o pi é um número irracional. Então quanto vale f de pi nesse caso? Vai ser pi sobre 3. Pi sobre 3. Quanto vale f de 3 quintos? 3 quintos é racional, a f manda dividir por 2 quando é racional. Então vai ser 3 sobre 10. 3 décimos. Então a função está bem definida. Para cada x tem um único valor, porque ou x é racional ou é irracional, e conforme o caso se aplica a expressão ali. Então a função está bem definida, e aí aquela tua frase ela não fez muito sentido para mim, porque se o cara é racional eu divido ele por 2, obtenho um valor, se ele é irracional eu divido por 3 e obtenho o valor da função de acordo com a qualidade do número, se era racional ou não. Perfeito. Então... Mas fala. Os racionais e os não racionais, eles teoricamente se intercalam? O que você quer dizer com intercalar? É porque, por exemplo, ele fala que sendo D o conjunto de descontinuidade de f. Ou seja, quando a função é descontínua. Ele está perguntando qual é o conjunto dos pontos onde a função é descontínua. Teoricamente, se você tem 3 pontos... Só um minuto, seguidos, vamos voltar naquele intercalar, que eu acho que ali tem um conceito interessante, tá? É ali que está o problema, eu acho. Quando você fala em intercalar, eu penso, por exemplo, quando você está com números inteiros, você quer dizer que os pares e os ímpares são intercalados, ou seja, você pega um número, se ele for par, o próximo e o anterior são ímpares, e se ele for ímpar, o próximo e o anterior são pares. É isso, né? Eles vão se intercalando. Com números reais, isso não acontece, porque você não tem o conceito do próximo elemento. Você entende? É bem sutil isso, né? Então, quando você pega um número, se ele for um número racional, eu não posso dizer que o próximo e o anterior são irracionais, porque não existem o próximo e o anterior. Então, a sutileza toda está aí. O ponto é, se você pega um número, o que acontece? Essa é o chance, assim, a diferença dos números reais, né? Se você pega um número, se você abrir um intervalinho, por menor que seja, centrado nesse número, a direita e a esquerda dele vão conter infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Não dá para dizer que eles estão intercalados entre si, por quê? Se você pega um desses números, que está um pouquinho à direita, por exemplo, do número que você pegou, e olhar para ele, e abrir um intervalinho em volta dele, vai ter de novo infinitos números irracionais e infinitos racionais em volta dele. Então, não dá para dizer isso. Assim, se você pega dois números racionais, por exemplo, entre eles, quaisquer dois números racionais, por mais próximos que estejam e sejam distintos entre si, entre esses dois números vai ter infinitos números irracionais e vai ter também infinitos números racionais.
Ou seja, eles estão arbitrariamente próximos um do outro. Dado qualquer número racional, tem sempre um irracional tão perto dele quanto você quiser, e vice-versa. Então a palavra intercalado ela não cabe muito bem aí não. Tá bom? Entendi. No único ponto que você então teria continuidade ao zero, porque tanto os racionais quanto os irracionais tendendo a zero. Dividir por 2 e dividir por 3 um racional ou um irracional próximo de zero vai continuar próximo de zero. Saquei. Entendeu? Beleza, então, beleza. E os outros ficam longe, né? Se você pega um número longe do zero... Longe que eu digo, basta ser diferente, tá? Um número diferente de zero, na hora que se abre o intervalinho em volta dele, vai ter caras que o valor da função nesses pontos vai ser metade e o valor vai ser 1/3, porque tem racionais e irracionais perto. E esses valores, dividir por 2 e dividir por 3, estão longe um do outro, né? Uhum. Então por isso que ela vai ser descontínua em qualquer número não nulo, e no zero vai dar, os valores vão ficar, se o número está perto de zero, quando eu divido por 2, divido por 3, ele fica próximo de zero também. Então ela vai ser contínua nesse ponto. Tá bom? Beleza, entendi. Joia. Deixa eu ver o que apareceu ali. Tem uma mensagem do Fábio que tem uma dúvida a respeito do teta-linha no 4.8. Manda lá, Fábio. Professor, Oi. tipo, eu entendi É que eu tinha perguntado da parte do 400π, tinha cotado. Aham. Eu entendi como você chegou no 400π, só que eu não entendi por que o teta-linha ele tem ser resultado dessa relação. O que é o teta-linha? É a taxa de variação do ângulo θ com relação ao tempo, né? Então ele está te dizendo que o cara dá 200 voltas por minuto. Então uma volta é 2π, 200 voltas. Ele varia 400π por minuto. Entendeu? Tá. Tá bom? Tá, entendi. Obrigado. A taxa, você pode pensar que na notação do Leibniz é o dθ dt. Então é a taxa de variação do θ em relação ao tempo. E aí aparece o 400π, tá bom? Obrigado. Nada, imagina. Tem alguém que levantou a mãozinha, foi o João de novo, né, João? Pode falar. Foi sem querer. Foi sem querer. Tudo bem. Vamos lá, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Sim, a gente tá um pouquinho passado do tempo. O que eu vou pedir para vocês façam o seguinte, reforçando, tá? Segunda e terça a gente não tem aula. Eu vou colocar um comunicado agora sobre as monitorias online no site, no eDisciplinas e na página do IME do cálculo. E eu vou pedir para vocês darem uma olhada também na parte de derivados de ordem superior, tá? É um assunto que não é abordado na primeira prova, mas ele ajuda a reforçar o conceito de testar se uma função é derivável ou não, um ponto. Então vocês assistam esses vídeos, eu acho que é aula 9, tá? Ou a aula 8 ou a aula 9, uma das partes dela fala sobre isso. Então eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos para a gente discutir na próxima vez. E até lá a gente vai pensar em alguma coisa sobre formas de continuar o curso nesse formato à distância, tá bem? Vou conversar com a equipe daqui a pouco, tentar fazer uma reunião como essa aqui, para a gente deliberar alguma coisa e comunicar a vocês o quanto antes. Tá legal? Então, em princípio, a gente fica marcado para quinta-feira às 7h30 da manhã, mais um encontro online. Se eu for pedir para vocês olharem algum conteúdo, eu aviso via e-mail no eDisciplinas. Se não, a gente conversa na hora sobre exercícios ainda da lista 1, tá bem? Que mais que a gente precisa acertar? Acho que é só isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Algum comentário, alguma sugestão sobre o encaminhamento dessas aulas online? Para eu tentar levar para essa reunião com os alunos? Tem no chat alguma coisa?
Professor, eu não entendi direito. Você vai colocar os links dos vídeos que a gente tem que assistir no comunicado também? Não, o comunicado vai ser para todas as turmas, né? Os vídeos que eu estou pedindo para assistir é uma coisa só da turma 10, é o ritmo que a gente está andando aqui. No comunicado eu vou, depois de feita a reunião com os professores, eu vou dar um comunicado geral de como vai ser o andamento do curso daqui para frente, para todas as turmas, tá bom? Então, pra gente, por enquanto, eu peço para vocês olharem a parte de derivadas de ordem superior, para eventualmente a gente discutir isso na quinta-feira. Tá? Alguém tinha falado da parte 5 da lista e da parte 6, acho que era o João também. A gente pode resolver um ou outro exercício, tá? Os da parte 5 é bem tranquilo, é aplicar as coisas que a gente viu sobre derivada da função inversa quando elas existem. Tudo bem? Tem um texto que o professor Vinícius colocou lá na página com bastante detalhes sobre derivada da função inversa. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso, está lá também. Ele escreveu um texto com o gabarito, uma solução completa do exercício 2.2d, aquele sobre a continuidade da função de Tomé. Se vocês quiserem dar uma olhada também é bem legal. Tá? E, bom, fiquem atentos aos comunicados no e-disciplinas. Isso é uma coisa que eu devia pedir para todos os alunos fazerem também, tá? Se vocês quiserem conversar mais alguma coisinha, a gente pode falar rapidamente. Se quiser compartilhar como é que estão as experiências aí no isolamento, a gente pode fazer isso também depois. E com o João eu quero falar sobre por que ele prefere as aulas online. Isso depois que a gente encerrar aqui. Tem mais alguma coisa para a gente falar? Que seja de interesse coletivo? Se não, a gente encerra por agora. Eu agradeço aí a participação de vocês. Obrigado e até quinta, então. A gente vai se falando virtualmente no e-disciplinas. Tá, uma dúvida sobre o livro. Vitória, antes, uma coisa só. Alguém me escreveu falando sobre um exercício, mandou por e-mail, porque dizia que não conseguia criar um tópico no chat. Consegue sim, tá? Você pode abrir um tópico chamado sessão tananã, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 da lista, e colocar o teu texto ali. Tá? Teve um aluno que já fez isso no e-disciplinas, eu não consigo abrir agora, tenho medo de travar tudo aqui, mas eu posso ver, e se não tiver aberta a sessão 4.6, a sessão 4, eu abro uma lá e a pessoa pode colocar dúvida. Acho importante a gente compartilhar no e-disciplinas, mais do que e-mail, porque aí não só os alunos da nossa turma, como todos os outros vêm e mais gente discutindo sempre enriquece a discussão, tá? Qual que é a dúvida, Vitória, sobre o livro? Pode falar. Eu posso encaminhar as possíveis dúvidas por fórum ou por e-mail? Olha, no fórum sempre é mais legal, porque todo mundo vê e pode algum professor ver antes de mim e já responder também. Então fica mais ágil o processo de atender sua dúvida. E se ela persistir, a gente pode discutir pessoalmente, entre muitas aspas, aqui também. Aí eu consigo escrever numa lousa, fica mais rápido para fazer matemática assim. Tá bom? Ah, por não ser da lista, não tem problema. A gente pode discutir todos os exercícios, tá? Se você pegou algum exercício num livro e não conseguiu fazer, a gente pode discutir sim. Só seria legal, talvez, você tentar mandar para mim o exercício por e-mail com antecedência para eu conseguir botar ele na tela para todo mundo, já que não é da lista, né? Tá bom? Imagina, não tem que agradecer não, a gente tem que fazer, o objetivo é manter vocês trabalhando na matéria e tentando aprender o máximo possível, né? Tá bom? Algo mais? Senão a gente pode encerrar por agora e o João fica pra gente conversar, por favor. Tá, então estou encerrando a gravação, gente. Obrigado e até a próxima sessão na quinta ou antes via e-disciplinas, fóruns e afins. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se, por favor. Tchau, tchau.